Muy buenas tardes, Muito boa tarde, amables amigos, amáveis amigos, presentes, presentes, rádio ouvintes e e televidentes. telespectadores. É para mim um privilégio muito grande estar com vocês nesta ocasião para compartilhar com vocês uns momentos de companheirismo ao redor do programa divino correspondente a este último dia. E tomaremos o tema, o sétimo selo e a ira de Deus. Um tema um pouco difícil, talvez, mas temos que enfrentar a realidade do que é a ira de Deus para escapar da ira de Deus no tempo em que alguém pode escapar da ira de Deus. Quero ler em Apocalipse capítulo 8, versículo 1 ao 5, onde diz: Quando abriu o sétimo sello, se hizo silêncio no cielo como por meia hora. Quando ele abriu o sétimo selo, fez-se silêncio no céu por cerca de meia hora. E viu 7 anjos que estavam em pé diante de Deus e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. Foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o lançou sobre a terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Podem sentar, queiram ter a bondade. Aqui, na abertura desse sétimo selo, encontramos que houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Meia hora do céu equivale, entre os seres humanos, a uns 20 anos com 10 meses, 20 anos com 10 meses. Por quê? Um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, diz São Pedro. Em sua segunda carta, vamos ver 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8 diz: Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Também o profeta Moisés, no Salmo 90, versículo 4, fala disto mesmo, e é de onde São Pedro tomou essa palavra para, em seguida, abri-la mais no Novo Testamento. Encontramos que os últimos dias na Bíblia são últimos dias diante de Deus, e, consequentemente, para os seres humanos, são milênios. Vejam vocês, no livro dos Atos, o apóstolo São Pedro, também falando, capítulo 2, versículo 14 em diante. Isso foi no dia de Pentecoste, onde receberam o Espírito Santo, e algumas pessoas, quando os viram falando as maravilhas de Deus, e todos entendendo nos diferentes idiomas nos quais eles falavam, porque ali haviam pessoas de diferentes nações e haviam nascido em diferentes nações. Muitos dos hebreus que ali estavam nesse dia adorando a Deus, porque era tempo festivo, e tinham vindo de suas diferentes nações, onde tinham nascido, tinham vindo a Jerusalém para adorar a Deus, e agora escutavam as 120 pessoas falando em diferentes idiomas as maravilhas de Deus, e eles diziam: o que significa isto? Não são todos estes galileus? Como os ouvimos falar em nosso próprio idioma? E alguns, zombando, diziam: estão cheios de moços embriagados. É que nunca faltam os zombadores quando Deus está cumprindo o seu programa. Mas ai deles,
mal le irá. lhes irá. E E agora, porquanto ali se estava cumprindo uma promessa divina, Pedro teve que dar testemunho do que ali estava acontecendo. Houve um grupo ali dos presentes que dizia: o que significa isto? Ou seja, desejavam saber. Outros sabichões diziam: estão bêbados, estão cheios de mosto. Esses são malditos em cada momento que se manifestam nas diferentes etapas do programa de Deus. E os que sabiam o que estava acontecendo, Pedro e seu grupo de 119 pessoas. E Pedro fazia o número 120. E agora, diz capítulo 2, versículo 14 em diante do livro dos Atos. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: homens judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a terceira hora do dia, ou seja, era de 8 a 9 da manhã, que é a terceira hora do dia. A primeira hora do dia é de 6 a 7 da manhã, a segunda de 7 a 8 da manhã e a terceira de 8 a 9 da manhã. Assim é. E isto é a quarta vigília. E é a única vigília que ocorre de dia e ocorre pela manhã. Nas primeiras 3 horas da manhã, de 6 a 9 da manhã. Agora Pedro diz: mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus. Para quando? Para os últimos dias. Nos últimos dias, diz Deus, do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias e profetizarão. E agora? O que era que estava acontecendo ali? Que Deus estava derramando do seu Espírito sobre aqueles que ali estavam. Por quê? Porque já estavam vivendo nos últimos dias. Porque a promessa da vinda do Espírito Santo é para os últimos dias, para vir sobre toda a carne, sobre toda pessoa que se arrepende dos seus pecados e recebe a Cristo como seu Salvador e lava seus pecados no sangue de Cristo. Para essas pessoas, a promessa da vinda do Espírito Santo se converte em uma realidade. E isso esteve acontecendo desde o dia de Pentecoste até aqui. E ainda, Deus está derramando do seu Espírito Santo sobre toda pessoa que recebe a Cristo como seu Salvador e lava seus pecados no sangue de Cristo. Essa é uma promessa para os últimos dias. E começaram, vejam, os últimos dias já faz 2000 anos atrás. São Paulo também tinha conhecimento do que eram os últimos dias e por isso, em Hebreus capítulo 1, versículo 1 ao 2 diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Quando diz que Deus falou pelo Filho por Jesus Cristo, diz São Paulo, nestes últimos dias, e já transcorreram 2000 anos. Se equivocaria São Paulo ao dizer que aqueles eram os últimos dias? Não se equivocou, porque um dia diante do Senhor para os seres humanos são 1000 anos. E quando Deus fala dos últimos dias, são os últimos dias diante de Deus, que para os seres humanos são os últimos milênios, os quais são o 5º milênio, 6º milênio e 7º milênio. E aí temos o que são os últimos dias. E quando Jesus tinha de 4 a 7 anos de idade, começou o 5º milênio e, consequentemente, começaram os últimos dias. E Deus esteve falando por meio de Jesus Cristo nos últimos dias, porque tinha começado já o primeiro dos últimos dias diante de Deus, que para os seres humanos é o 5º milênio. Esse é o primeiro dos 3 últimos dias diante de Deus. Para os seres humanos é o primeiro dos 3 últimos milênios. E agora,
Vejam vocês como para os últimos dias, a primeira vinda de Cristo que estava no meio do povo hebreu, o ministério de Jesus estava no meio do povo hebreu e teve o trabalho de redentor no meio do povo hebreu, ali no começo dos últimos dias, onde teve seu ministério e onde morreu como Cordeiro de Deus na cruz do Calvário. Isso foi para os últimos dias, como estava prometido por Deus. E agora vimos o mistério do que são os últimos dias. E agora, dos últimos dias, qual é o último dia diante de Deus? Pois, o terceiro dos 3 últimos dias. E o terceiro dos 3 últimos dias, vejamos, é o último milênio dos 3 últimos milênios. E o quinto milênio foi o primeiro dos 3 últimos dias diante de Deus, o sexto milênio foi o segundo dos 3 últimos milênios e o sétimo milênio é o último milênio dos 3 últimos milênios. E agora, se acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem, já estamos no 7º milênio e, consequentemente, estamos no último dia diante de Deus, que para os seres humanos é o 7º milênio. Mas se não acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem, não há nenhum problema tampouco. Já faltam 2 ou 3 anos para começar o 7º milênio. Vejamos, estamos em 98, o que resta de 98, em seguida do 99, e em seguida 2000, e acabou o 6º milênio, e começa o 7º milênio. E, consequentemente, começa o século 21, dentro de muito poucos anos, ou seja, que estamos vivendo no fim do século 20 e no fim do 6º milênio, nos últimos anos do século 20 e do 6º milênio. E para o fim do século, o que disse Cristo que estaria acontecendo? Cristo, falando na parábola do trigo e do joio, disse que deixasse o trigo e o joio juntos até o tempo da ceifa, ou seja, tempo da colheita. E Cristo, quando fala do trigo e do joio, o joio representa os filhos do mal e o trigo representa os filhos do reino, os filhos de Deus. E agora é para o tempo final, onde Cristo disse que enviará o Filho do Homem quem? Os seus anjos. Para quê? Para realizar a obra da grande colheita. O trigo será chamado e juntado e recolhido para ser colocado 1 ao 2, onde diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. E agora vejamos algo muito importante aqui. Aqui nos fala, nessa passagem, no versículo 2 diz: a pregoar o ano aceitável do Senhor, e em seguida continua dizendo, e o dia da vingança do nosso Deus. E agora vejamos em São Lucas capítulo 4, onde Jesus, estando na sinagoga de Nazaré, se apresentou ali no dia de sábado, começando ele seu ministério naquela temporada, e vejam o que aconteceu ali. Capítulo 4, versículo 14 em diante de São Lucas. Então, pelo poder do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as regiões circunvizinhas. Ele ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado na
sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Ao abrir o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres. Enviou-me a apregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Fechando o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Agora, vejam como Cristo lê a escritura que se estava cumprindo nele nesse tempo. E lhes dá testemunho de que estava essa escritura cumprida diante deles. Por quê? Porque ali estava o ungido de Deus, o ungido com o Espírito de Deus, para realizar o ministério messiânico correspondente a esse tempo, no cumprimento da primeira vinda do Messias, o qual viria pregando o ano aceitável do Senhor. Viria pregando a mensagem de graça para o povo, onde mostrava as bênçãos que Deus tinha sob a dispensação da graça para os seres humanos. E agora, por que Cristo se deteve aí onde diz anunciar o ano aceitável do Senhor e não continuou lendo? Porque se continuasse lendo, na continuação era: e o dia de vingança do nosso Deus. E o dia de vingança do nosso Deus é o dia da ira de Deus, que virá sobre a raça humana. E, na primeira vinda de Cristo, não se pregaria o dia de vingança do nosso Deus, porque o dia de vingança do nosso Deus é para ser pregado no último dia. Será pregado no tempo final, e isso é para este tempo no qual nós estamos vivendo. Porque o dia de vingança do nosso Deus é o tempo da grande tribulação, onde o juízo divino cairá sobre a raça humana. E isso é para o último dia diante de Deus. Esse último dia, que é o sétimo milênio para os seres humanos, é o dia de vingança do nosso Deus, onde o juízo divino cairá sobre a raça humana. E agora, vejamos por uns momentos como será esse dia de vingança do nosso Deus, porque é melhor saber como serão as coisas nesse tempo e ver como evitar chegar a nós esse juízo divino, ver como escapar, assim como aconteceu no tempo de Noé, onde foi pregado o juízo divino que viria sobre a raça humana, mas Deus mostrou ao profeta Noé como escapar do juízo divino por meio da construção de uma arca, onde entrariam todas as pessoas que crescem na mensagem do profeta Noé. E agora vamos ver como será o juízo divino que virá sobre a raça humana durante a grande tribulação. No Antigo Testamento e no Novo Testamento nos fala desse juízo divino. E agora, no capítulo 6 de Apocalipse, versículos 12 ao 17, nos mostra um quadro claro de como estará a humanidade sob o juízo divino nesse tempo. Diz: y aquí hubo un terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda. Olhei enquanto ele abriu o sexto selo. Houve um grande terremoto, o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira, sacudida por um vento forte, deixa cair os seus figos verdes. O céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Os reis da terra
terra, os grandes, os chefes militares, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, pois é vindo o grande dia da ira deles. E quem poderá subsistir? Vimos aí o quadro do que será o dia de vingança do nosso Deus, o dia onde a ira de Deus será derramada sobre a raça humana. A humanidade não encontrará onde se esconder da presença de Deus e do seu juízo, que estará caindo sobre a raça humana. No capítulo 11 de Apocalipse, versículo 15 ao 19, também nos mostra um quadro do que será esse tempo. Diz: o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque tomaste o teu grande poder e reinaste. E iraram-se as nações. Então veio a tua ira. A ira de quem? De Deus, diz. Então veio a tua ira, e o tempo de serem julgados os mortos, e o tempo de dares recompensa aos profetas teus servos, e aos santos e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu pacto foi visto no seu santuário, e houve relâmpagos, vozes e trovões, um terremoto e grande chuva de pedras. Aqui podemos ver que o juízo divino vai cair sobre a raça humana. Deus, desde seu trono, estará falando esse juízo divino. Por isso é que diz que houve relâmpagos, vozes, trovões e um terremoto, assim como também na abertura do sétimo selo em Apocalipse, capítulo 8, diz: então o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Isso é o juízo divino saindo do trono de Deus, do céu, para ser cumprido, manifestado no planeta Terra sobre a raça humana. E por que sai o juízo divino do trono de Deus quando Deus é um Deus misericordioso, um Deus amoroso? Temos que, desde que Cristo morreu na cruz do Calvário, ressuscitou e subiu ao céu, Deus esteve estendendo sua misericórdia sobre a raça humana. Por quê? Porque no templo que está no céu, Jesus Cristo está como sumo sacerdote, com o seu sacrifício e seu sangue colocado sobre o propiciatório do trono de Deus no céu. E assim como no meio do povo hebreu, Deus ordenou a Moisés levantar um tabernáculo, e nesse tabernáculo encontramos que houve um lugar chamado Lugar Santíssimo, onde foi colocada a Arca do Pacto, e a Arca do Pacto tinha sobre ela a tampa chamada o propiciatório, onde estavam 2 querubins de ouro, construídos do mesmo ouro que tinha sido construída essa tampa, esse propiciatório. E no meio dos 2 querubins de ouro estava a presença de Deus nessa luz da Shequina, ou coluna de fogo. E uma vez ao ano, um dia no ano, o sumo sacerdote entrava com o sangue do bode que tinha sido oferecido em expiação pelo pecado e colocava com seu dedo desse sangue sobre o propiciatório. E assim a misericórdia de Deus
era estendida para o povo hebreu. E o povo hebreu ficava reconciliado diante de Deus, com Deus. Seus pecados eram cobertos com o sangue do sacrifício. E se os pecados são cobertos e Deus não os pode ver, então o juízo divino não pode cair sobre a pessoa ou sobre uma nação. Porque se Deus vê os pecados em uma pessoa ou em uma nação, o que acontece? Tem que cair o juízo divino. Por quê? Porque a recompensa do pecado é morte. Por isso vocês podem ver que o povo hebreu oferecia a Deus esses sacrifícios. Podem ver que o profeta Moisés estabeleceu o tabernáculo e todos estes trabalhos no templo, para que assim a misericórdia de Deus estivesse sobre o povo hebreu. Se o povo hebreu não tivesse esse tabernáculo e esses sacrifícios diante de Deus, o povo hebreu seria destruído. O templo ou tabernáculo que Moisés construiu é tipo e figura do templo que está no céu. E, consequentemente, no templo terreno que Deus ordenou a Moisés construir, vejam vocês, se ofereciam esses sacrifícios e eram aceitos por Deus, porque eram tipo e figura do sacrifício de Cristo que seria colocado no templo que está no céu. E foi colocado quando Cristo morreu, ressuscitou e subiu ao céu. E por isso, daí em diante, não é necessário um templo ou um tabernáculo como o de Moisés ou como o de Salomão, onde o povo possa oferecer a Deus seus sacrifícios de animaizinhos e um sumo sacerdote possa levar sangue ao lugar santíssimo de um templo terreno. Já não é necessário nenhum templo terreno onde sejam feitas essas coisas, porque no templo que está no céu, Jesus Cristo como sumo sacerdote, como Melquisedeque, sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, porque ele é esse sacerdote, esse Melquisedeque que apareceu a Abraão, ele é o sumo sacerdote do templo que está no céu. Por isso, ele era o único que podia realizar um sacrifício perfeito e o realizou com seu próprio corpo, o qual teve aqui na terra, o qual nasceu da Virgem Maria, o ofereceu pelos nossos pecados e em seguida ressuscitou esse corpo e em seguida subiu ao céu e levou do seu próprio sangue e o colocou ali no lugar santíssimo do templo que está no céu, sobre o propiciatório, sobre o trono de misericórdia, o trono de Deus. Diz a Escritura que ele subiu ao céu e se sentou no trono de Deus. Se sentou à destra de Deus. Vejam em Apocalipse, capítulo 3, versículo 21, ele diz que ele se sentou no trono de Deus. Diz, ao que vencer, dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. E para o que se sentou no trono do Pai? Para colocar ali seu sangue expiatório pelos nossos pecados, para a reconciliação do ser humano com Deus. Já não é necessário nem o povo hebreu, nem os gentios, um templo terreno construído como o de Moisés ou como o de Salomão, onde se ofereçam esses sacrifícios pelo pecado para a reconciliação de uma pessoa ou de um povo com Deus. Já há um sacrifício no templo que está no céu, e esse é o sacrifício de Cristo e seu sangue ali, para limpar, não para cobrir o pecado, mas para limpar o pecado de todo ser humano. E toda pessoa que tem esse sangue do Cordeiro aplicado em sua alma, porque recebeu a Cristo como seu Salvador e lavou seus pecados no sangue de Cristo e recebeu seu Espírito Santo, é visto por Deus sem pecado, porque o sangue de Cristo não cobre o pecado, mas que o tira, e a pessoa é justificada, ou seja, como se nunca antes tivesse pecado. Nem sequer Deus recorda que a pessoa pecou em alguma ocasião. Por quê? Porque são apagados, e se são apagados, não estão. E se não estão, pois Deus não os pode ver.
E agora, isso é assim para toda pessoa que recebeu a Cristo como seu Salvador, lavando seus pecados no sangue de Cristo e recebendo seu Espírito Santo. Mas quem não fez, seus pecados são vistos diante de Deus. E quando Cristo tirar seu sacrifício e seu sangue do trono que está no céu, o juízo divino cairá sobre a raça humana, a ira de Deus cairá sobre a raça humana e destruirá nações e milhões de seres humanos. Por quê? Porque a recompensa do pecado é morte. Quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, a ira de Deus iria cair sobre a raça humana por causa do pecado, como caiu no tempo de Noé. Agora, e por que Noé não morreu e morreram as demais pessoas? Somente 8 pessoas se salvaram? Porque somente 8 pessoas tinham seus pecados cobertos com o sangue daqueles sacrifícios que eram realizados naquele tempo. E somente 8 pessoas creram na mensagem de Deus que foi dada ao profeta Noé. E somente 8 pessoas entraram na arca. E em seguida a porta se fechou. O resto não entendeu, não conheceu. Mesmo que pudessem estar muito avançados cientificamente e ser um grupo de nações muito avançadas em todos os campos, o campo científico e os demais campos, mas quanto ao programa de Deus, não entendiam o tempo que estavam vivendo. E Cristo faz referência ao tempo de Noé e Cristo mostra que o tempo final, o tempo da vinda do Filho do Homem, que é o tempo do último dia, ou seja, o tempo do sétimo milênio, será um tempo paralelo ao tempo de Noé, onde as pessoas terão muitos conhecimentos humanos, mas quanto ao programa divino correspondente a este tempo final, correspondente ao último dia, ao sétimo milênio, não terão conhecimento. Cristo disse em São Mateus, capítulo 24, versículo 34 em diante. Vamos ver. Para não ler muito, vamos começar no versículo 37, diz: Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. E a vinda do Filho do Homem está prometida para o último dia. A vinda do Filho do Homem é a vinda do anjo do pacto, do anjo do Senhor, vindo no último dia, no cumprimento da sua vinda como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação. É a vinda daquele que esteve com o povo hebreu, libertou o povo hebreu, acompanhou o povo hebreu e os guiou pelo deserto por 40 anos e os introduziu na terra prometida. E usou primeiramente o profeta Moisés e depois usou o profeta Josué. Agora podemos ver que sempre esse anjo do pacto, o anjo do Senhor, sempre usou um homem, um profeta, de etapa em etapa, de era em era. Encontramos no capítulo 23 e versículos 20 ao 23 de Êxodo, que Deus diz sobre o anjo do Senhor, diz: Eu envio o meu anjo adiante de ti, para te guardar pelo caminho e te levar ao lugar que te preparei.
Guarda-te diante dele e ouve a sua voz. Não te rebeles contra ele. Ele não perdoará a vossa rebeldia, pois nele está o meu nome. Mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. O meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos heveus e aos jebuseus, e eu os destruirei. Agora vejam como este anjo esteve guiando o povo hebreu. Foi quem falou ao profeta Moisés e disse: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Este anjo foi quem libertou o povo hebreu e era visto na forma de uma coluna de fogo. Mas vejam vocês, é um homem quem está dentro dessa coluna de fogo. É um homem de outra dimensão, da sexta dimensão. Este homem é assinalado no livro do profeta Malaquias como o anjo do pacto ou anjo do Senhor. E aí também, na leitura que tivemos, e agora, o profeta Malaquias promete a vinda desse anjo. E a sua vinda será em carne humana, na forma de um profeta. No capítulo 3 de Malaquias, versículo 1 em diante, diz: eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Esse foi João Batista, que veio preparando o caminho ao Senhor. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do pacto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Quem viria depois de João Batista? Viria o Senhor, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o anjo do pacto, que apareceu ao profeta Moisés. E agora como viria? Em São João, capítulo 1, versículo 1 em diante, diz da seguinte maneira, e quero ler esta passagem que é muito importante para poder compreender o mistério da primeira vinda de Cristo e da segunda vinda de Cristo. Capítulo 1, versículo 1 ao 14, diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. No versículo 9 deste mesmo capítulo 1, versículo 9 ao 10 de São João, diz: a luz verdadeira que ilumina todos os homens estava vindo ao mundo. Estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Ou seja, o povo hebreu não o recebeu. Mas a todos os que o receberam, àqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Como? Pois crendo em Cristo como nosso Salvador, lavando nossos pecados no sangue de Cristo e recebendo o seu Espírito Santo. E assim, é como se nasce de novo. Se obtém um novo nascimento e se nasce como um filho ou como uma filha de Deus. E isso é aos que creem em seu nome, pois lhes deu poder de serem feitos filhos de Deus. Não são engendrados de sangue nem de carne, nem de vontade de varão, sino de Deus. Filhos nascidos não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ou seja, que o novo nascimento não é nascendo de novo por meio de uma mulher, não é um novo nascimento por meio da vontade da carne, nem da vontade humana, nem da vontade do varão, da união de um homem e de uma mulher, mas de Deus, por meio do Espírito de Deus. Ao crer em Cristo, o Espírito Santo produz esse novo nascimento em cada uma das pessoas que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. E agora continua dizendo: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O Verbo que estava no princípio com Deus e que era Deus, e que criou todas as coisas, agora se fez carne e habitou no meio do povo hebreu e foi conhecido pelo nome de Jesus.
Vejam quem é nosso amado Salvador Jesus Cristo. É o anjo do pacto do Antigo Testamento, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele é esse anjo do pacto que viria em carne humana e estaria no meio do povo hebreu. E ele, seu corpo físico de carne que obteve por meio desse nascimento através da Virgem Maria, foi o que ofereceu em sacrifício vivo lá na cruz do Calvário. E é esse corpo o que trouxe o sangue divino para tirar, apagar nossos pecados. E esse é o sangue que foi colocado no propiciatório do templo que está no céu, no lugar santíssimo lá do trono de Deus. E Cristo, como sumo sacerdote, o qual é o anjo do pacto, esteve fazendo intercessão lá por cada pessoa que tem seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Mas algum dia terminará o seu trabalho quando entrar até o último dos escolhidos de Deus, do qual também São Paulo também falou na sua carta aos Romanos, no capítulo 11, onde diz, falando do povo hebreu e o porquê estavam cegos ao cumprimento da vinda do Messias, diz, capítulo 11, versículo 25 em diante. Não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento vem em parte a Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado, ou seja, até que haja entrado até o último dos gentios no corpo místico de Cristo, até o último dos que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. E quando se completar o corpo místico de Cristo, que é a igreja de Jesus Cristo, esse corpo místico se completará neste último dia, ou seja, no sétimo milênio. E agora, de era em era, Cristo esteve chamando e juntando os seus filhos nos diferentes territórios onde estiveram reunidos. Na primeira etapa ou era da Igreja de Jesus Cristo entre os gentios, essa etapa se cumpriu na Ásia Menor. E ali, Deus enviou o seu mensageiro, o apóstolo São Paulo. E por meio de São Paulo, Cristo, manifestado nele, chamou e juntou os seus escolhidos desse tempo e desse território. São Paulo dizia, já não vivo eu, vive Cristo em mim. Era Cristo em São Paulo, e assim foi em cada anjo mensageiro e em cada uma destas diferentes etapas que aparecem neste diagrama, que representa a igreja de Jesus Cristo. A primeira etapa se cumpriu na Ásia Menor entre os gentios, e São Paulo foi seu mensageiro. A segunda, a terceira, a quarta, a quinta e sexta se cumpriram na Europa, onde Cristo enviou 5 mensageiros, através dos quais esteve falando, esteve chamando e juntando suas ovelhas, como nos diz em São João capítulo 10, versículo 14 em diante. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece, também eu conheço o Pai e dou minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, ou seja, que não são do povo hebreu. A mim me convém agregá-las também, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Como vão escutar a voz de Cristo e como Cristo as vai trazer? Por meio da sua manifestação em Espírito Santo através de cada anjo mensageiro e em cada uma das eras da sua igreja. E Cristo falando por meio de cada mensageiro, Jesus Cristo, em Espírito Santo manifestado em cada um desses mensageiros, esteve chamando e juntando suas ovelhas em cada uma dessas etapas da igreja de Jesus Cristo. E para este tempo final já transcorreram essas 7 etapas, e estes 7 mensageiros já tiveram seus ministérios e já se foram. E agora o que nos resta? Nos resta a era da pedra angular, que é a era mais importante, a era de ouro, onde Cristo chama e junta os seus escolhidos por meio da sua mensagem, da grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, e por meio do seu anjo mensageiro, nos revela todas essas coisas que em breve devem acontecer, porque por meio do seu anjo mensageiro é que Cristo fala neste último dia e nos revela todos estes mistérios do reino de Deus e chama e junta os seus escolhidos neste tempo final. E agora,
A primeira etapa caiu na Ásia Menor, a segunda, terceira, quarta, quinta e sexta na Europa, a sétima caiu na América do Norte e agora a era da pedra angular cai na América Latina e no Caribe, onde Deus chama e junta os seus escolhidos da era da pedra angular. Os chama e os junta com a grande voz de trombeta do Evangelho do Reino por meio do seu anjo mensageiro. Por isso diz o próprio Cristo, diz em Apocalipse 22, versículo 16, Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos certificar estas coisas às igrejas. A quem enviou? O seu anjo mensageiro. Para quê? Para dar testemunho dessas coisas. De que coisas? Dessas coisas que em breve devem acontecer. Por isso, as coisas que Cristo prometeu revelar à sua igreja, em Apocalipse capítulo 4, as revela por meio do seu anjo mensageiro. Vejam, Apocalipse capítulo 4, versículo 1 e Apocalipse capítulo 1, versículo 10 a 11. Vejam, Apocalipse capítulo 1, versículo 10 a 11 diz, Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, ou seja, no sétimo milênio, que é o dia do Senhor e é o último dia. E ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia, Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Quem é o Alfa e o Ômega? Quem é o primeiro e o último? Nosso Senhor Jesus Cristo. E no capítulo 4, versículo 1 diz, Depois dessas coisas olhei e vi que estava uma porta aberta no céu e a primeira voz que ouvi como de som de trombeta, vejam, está falando com uma voz como de trombeta. Não é uma trombeta, mas uma voz como de trombeta que dizia, como de trombeta, falando comigo, disse, sobe para aqui. Onde vamos subir? Vamos subir à era da pedra angular. E te mostrarei as coisas que depois destas devem acontecer. Que coisas vai nos mostrar? As que vão acontecer depois das que já aconteceram nas 7 etapas da igreja gentia. Depois dessas, há outras coisas que vão acontecer nesta era. A era da pedra angular, que se cumpre. Essa era se cumpre onde? Na América Latina e no Caribe. E agora, como vai nos revelar todas essas coisas? Vamos ver por meio de quem? Apocalipse capítulo 22, versículo 6 diz, E disse-me o anjo, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. A quem enviou? Ao seu anjo mensageiro. Para quê? Para mostrar. Que coisas? As coisas que em breve devem acontecer, porque esse é o mensageiro enviado por Cristo, através do qual Cristo em Espírito Santo estará manifestado, falando à sua igreja todas essas coisas que devem acontecer. E agora, vejam como esta bênção tão grande corresponde ao território latino-americano e caribenho. E vejam, aí é onde a plenitude dos gentios se completa. Entra o que falta dos gentios no corpo místico de Cristo, se cumpre onde? Na era da pedra angular, e a era da pedra angular se cumpre entre os latino-americanos e caribenhos. Ou seja, que a maior bênção da parte de Jesus Cristo para a sua igreja corresponde aos latino-americanos e caribenhos. É aí onde ele envia o seu anjo mensageiro para dar testemunho de todas essas coisas que em breve devem acontecer, porque essa é a etapa onde a era da pedra angular se cumpre e a etapa de ouro da igreja de Jesus Cristo, e é entre os latino-americanos e caribenhos. A igreja do Senhor Jesus Cristo se encontra neste tempo final em sua etapa mais gloriosa, a era de ouro da igreja de Jesus Cristo. E está se cumprindo essa era na América Latina e no Caribe. E aí entrará a plenitude dos gentios, com os escolhidos que são chamados e juntados. Nesta era da pedra angular se completará o corpo místico de Jesus Cristo. Vamos ver o que diz aqui. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento vem em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado.
E assim todo Israel será salvo, como está escrito. Agora vimos que o endurecimento de Israel, o qual não pôde crer em Cristo como seu Salvador, o povo hebreu como nação, não pôde crer em Cristo como Salvador. Ele se mantém na lei de Moisés. Eles não passaram a graça e agora Deus atuou dessa forma para dar uma oportunidade aos gentios. Mas, quando se completar o número dos gentios que compõem o corpo místico de Cristo, em seguida a porta da misericórdia se fechará para os gentios. E daí em diante, a ira de Deus cairá sobre os gentios. Porque daí em diante, depois, o sacrifício de Cristo será tirado do trono de intercessão no céu. E já não haverá mais misericórdia de Deus para os gentios. Porque o sangue de Cristo já não estará cobrindo ali ou tirando os pecados de nenhuma outra pessoa. Já terá se completado o programa de Deus entre os gentios, já terá se completado o corpo místico de Cristo. Agora continua dizendo, agora depois disso, depois que se completar o número dos gentios da igreja gentia, o que acontece? Então Deus se torna ao povo hebreu. E em seguida todo Israel será salvo. Agora podemos ver por que os hebreus rejeitaram a Cristo desde que veio 2000 anos atrás e até durante todos estes 2000 anos que transcorreram, o povo hebreu como nação rejeitou a Cristo como o Messias, como o rei de Israel. Mas isso deu oportunidade aos gentios para Deus chamar dentre os gentios um povo para o seu nome. Mas, depois que se completar o número dos gentios do corpo místico de Cristo, em seguida todo Israel será salvo. Se fechará a porta para os gentios e se abrirá a porta da misericórdia para o povo hebreu. Continua dizendo, como está escrito, de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Este será o meu pacto com eles quando eu tirar os seus pecados. Os pecados deles serão tirados quando? Quando Cristo se revele a eles e eles o recebam. E então seus pecados serão tirados. E como nação serão totalmente restaurados e o Espírito de Deus estará no meio da nação hebraica. E já então será uma nação viva, porque a nação hebraica, sem o Espírito de Deus no meio dela, é uma nação sem vida, como as demais nações. Agora, como estará o Espírito de Deus no meio da nação hebraica? Estará no cumprimento da vinda do Messias. Agora, assim como o corpo está morto sem espírito, assim estão todas as nações sem o Espírito de Deus e estão mortas. Mas o povo hebreu, ao receber o Espírito de Deus, vindo no último dia, o anjo do pacto, o anjo do Senhor, vindo de novo, no último dia em carne humana, eles dirão, este é o que nós estamos esperando. E ao recebê-lo, estarão recebendo o quê? A vida. Porque o corpo sem espírito está morto e a nação hebraica, sem o Espírito de Deus no meio dela, está morta. Mesmo que já se formou um poderoso corpo, mas ainda está sem o Espírito de Deus, como os ossos secos que o profeta Ezequiel viu. Encontramos que se juntou cada osso com seu osso, lançou nervos, músculos, carne e pele, mas ainda estavam mortos, mesmo que já tivessem carne e pele e tudo, mas quando foi chamado o Espírito de Deus sobre eles e veio o Espírito de Deus, então era uma nação viva, um exército poderoso. E assim será para o último dia. Já vemos que cada osso, se chegou ao seu osso, já vemos que lançaram nervos, já os vemos com músculos, uma nação forte, mesmo que tem muitos inimigos. A vemos
bem preparada, mas falta o Espírito de Deus que regresse, porque o Espírito de Deus está entre os gentios, de era em era, chamando e buscando e juntando os seus escolhidos de cada era e colocando-os no corpo místico de Jesus Cristo. E quando se completar este trabalho, quando entrar a plenitude dos gentios, se completar o número do corpo místico de Cristo, se completar o número dos membros da Igreja de Cristo, então corresponde ao povo hebreu. Deus abrirá os olhos, o entendimento e o coração, e o povo hebreu então compreenderá e verá Cristo manifestado em sua última manifestação. Não pôde ver Cristo manifestado em carne humana 2000 anos atrás na pessoa de Jesus. Tampouco pôde ver Cristo, o anjo do pacto, manifestado em São Paulo, nem em nenhum dos 7 anjos mensageiros, mas o verá manifestado no anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo. E dirá: este é o homem que estamos buscando. Eles estão esperando Elias que venha para preparar o caminho ao Senhor. E eles dirão: este é o homem. E depois verão que também estará o ministério de Moisés ali presente. O verão também como Moisés. E depois o verão como o ministério de Jesus se repetindo na terra de novo. O verão como a manifestação de Cristo no último dia. E assim eles dirão: este é o homem que nós estávamos esperando. Mas antes disso, tudo isso o verá a Igreja de Jesus Cristo no último dia, porque tanto a Igreja de Jesus Cristo como o povo hebreu tem a promessa da segunda vinda de Cristo. E agora, vejam, no Novo Testamento e no Antigo Testamento nos fala da vinda do Senhor em diferentes formas e com diferentes tipos e figuras, diferentes parábolas, e também temos refletido todo esse programa da primeira e segunda vinda de Cristo, ou temos refletido em homens como o profeta José, filho de Jacó, também como o próprio Jacó, também como o rei Davi, e também como Salomão, o filho de Davi, e outros profetas mais. Por isso é que encontramos que o rei Davi falou muitas coisas em espírito e eram profecias com relação à vinda do Messias. Mas o profeta e rei Davi sentiu que estava nessa situação. Esteve passando por etapas onde se estava refletindo o que aconteceria na vida do Messias, de Jesus Cristo, em sua primeira vinda, e também se refletiu a segunda vinda de Cristo no rei Davi, e também em José, o filho de Jacó. Porque é nos profetas de Deus que se reflete o programa divino da primeira e segunda vinda de Cristo. E agora, encontramos que tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, a vinda do Senhor está prometida para ser cumprida no último dia. Assim como a primeira vinda de Cristo foi prometida para ser cumprida e se cumpriu já faz 2000 anos aproximadamente, em um simples jovem operário da construção chamado Jesus de Nazaré. Quem iria imaginar que o desenhista, o arquiteto, o engenheiro e construtor do universo completo iria aparecer como um simples operário da construção aqui? Quem construiu o universo completo, quem criou o universo completo, agora vem em uma forma humilde. E esse era quem criou todas as coisas, o Verbo que fez todas as coisas e agora se fez carne e viveu entre os seres humanos na pessoa de Jesus de Nazaré, um jovem humilde e simples. E agora, esse era o mistério da primeira vinda de Cristo, a vinda do anjo do pacto, do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, em carne humana, em um véu de carne simples. E agora, temos a promessa da vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, que é a vinda do Senhor, a vinda do anjo do pacto, a vinda do Espírito Santo, pois o anjo do pacto, o anjo do Senhor, e o Verbo
Isso é o Espírito Santo, é o anjo do pacto, Cristo em Espírito Santo. Agora, temos a promessa que Ele voltará manifestado em carne humana no último dia. Ele esteve manifestado em carne humana em cada um dos seus mensageiros de cada era, na porção correspondente a cada era. Mas para este último dia virá no cumprimento das promessas correspondentes ao último dia. E vamos ver o que será sua vinda. Na página 134 do Livro dos Selos em espanhol, diz o precursor da segunda vinda de Cristo, o reverendo William Branham. E notem vocês, quando este Espírito Santo que temos chega a se encarnar, que está em nosso meio agora mesmo na forma de Espírito Santo, quando ele chega a ser encarnado na pessoa de Jesus Cristo, então nós o coroaremos como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Temos a promessa de que o Espírito Santo virá em carne humana no último dia. E agora, na página 277 do Livro dos Selos em espanhol, diz o precursor da segunda vinda de Cristo, o reverendo William Branham: pedimos que o Espírito Santo venha agora mesmo, o cavaleiro do verdadeiro cavalo branco, enquanto o seu Espírito, o Espírito de Cristo, entra em confrontação com o anticristo e ele chame os seus. Agora, quem é o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19? É o Espírito Santo, ou seja, o anjo do pacto, ou anjo do Senhor, que é Jesus Cristo em Espírito Santo. E agora na página 256 diz como virá no último dia. Diz: mas quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. E se encontrarmos esse homem, estaremos encontrando ao anjo do pacto, ao anjo do Senhor, ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, quem libertou o povo hebreu e os levou pelo deserto por 40 anos e os introduziu na terra prometida. O anjo do pacto, do qual Deus disse: eis que eu envio meu anjo adiante de ti para te guardar pelo caminho e te introduzir na terra ou à terra. Vamos ver. Vede, eu envio o meu anjo adiante de ti para que te guarde neste caminho e te leve ao lugar que te preparei. Guarda-te diante dele e ouve sua voz. Não te rebeles contra ele, porque ele não perdoará a vossa rebelião, pois meu nome está nele. Mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos seus inimigos e adversário dos seus adversários. Porque o meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, e aos cananeus, e aos heveus, e aos jebuseus, e eu os destruirei. Este mesmo anjo do Senhor, o qual se fez carne e habitou no meio do povo hebreu e foi conhecido pelo nome de Jesus, é quem esteve guiando a sua igreja de era em era e esteve se manifestando por meio de cada um de seus anjos mensageiros, como se manifestou por meio dos profetas do Antigo Testamento. E agora, para o último dia, estará manifestado no meio da sua igreja, no seu anjo mensageiro da era da pedra angular e dispensação do reino, que é o anjo que diz: eu, Jesus, enviei o meu anjo. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Apocalipse 22, versículo 16. Vamos lê-lo direto aqui da Bíblia. Diz: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Este é o anjo de Jesus Cristo que vem no último dia, na era da pedra angular e dispensação do reino, através do qual estará manifestado o anjo do pacto, o anjo do Senhor, através do qual estará manifestado Jesus Cristo em Espírito Santo, em carne humana. E por meio desse anjo mensageiro, Jesus Cristo estará nos falando com essa grande voz de trombeta e estará nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final. Agora, esse anjo mensageiro não é o Senhor Jesus Cristo, também não é o profeta Moisés e também não é o profeta Elias, mas nesse anjo estará o anjo do pacto, o anjo do Senhor, que é Jesus Cristo em Espírito Santo, manifestado, operando os ministérios de Moisés por segunda vez, de Elias por quinta vez e de Jesus pela segunda vez.
Vimos o mistério do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, é a vinda do Espírito Santo, do anjo do pacto, vindo em carne humana no último dia. É a vinda do Verbo, a palavra encarnada em um homem, encarnada em seu anjo mensageiro do último dia da era da pedra angular, e por meio desse anjo mensageiro, desse profeta mensageiro, que é o profeta da dispensação do reino, é a primeira ocasião em que Jesus Cristo envia à sua igreja um profeta dispensacional, com uma mensagem dispensacional, com a mensagem da dispensação do reino, para dar testemunho com essa mensagem de todas essas coisas que em breve devem acontecer neste último dia, e revelar a todos os filhos e filhas de Deus que estamos vivendo no tempo onde, de um momento ao outro, se fecha a porta da misericórdia e se abre o juízo divino. A ira de Deus cai sobre a raça humana. Mas antes disso, os escolhidos que vivem neste tempo final estão sendo chamados e juntados na era da pedra angular e dispensação do reino. E essa obra está se realizando onde? Na América Latina e no Caribe, neste tempo final. E se algum escolhido que foi viver em outro território, até lá lhe chegará a mensagem, não importa o país onde se encontre, a mensagem lhe chegará, a mensagem da grande voz de trombeta, que é a trombeta final. E agora vejam como, depois da sétima trombeta, essa trombeta final, depois de soar essa trombeta final, depois de dar a sua mensagem, em seguida virá a ira de Deus sobre a raça humana. Mas antes, são chamados e juntados todos os escolhidos de Deus. E depois, os mortos em Cristo ressuscitarão em corpos eternos, e nós, os que vivemos, seremos transformados e estaremos à imagem e semelhança de nosso amado Senhor Jesus Cristo. Agora, quando ocorrerá a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós, os que vivemos? Cristo, vamos ver para quando disse que seria realizada a ressurreição dos mortos em Cristo. São João capítulo 6, versículo 40 diz: porquanto a vontade daquele que me enviou é essa, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. E o último dia é o sétimo milênio. Esse é o dia do Senhor, onde os mortos em Cristo serão ressuscitados e nós, os que vivemos, seremos transformados. E é também o dia onde a ira de Deus cairá sobre a raça humana. Agora, em que ano desse sétimo milênio? Não sabemos, mas esperemos que seja realizada a ressurreição dos mortos em Cristo e a nossa transformação. E depois disso, vamos estar somente de 30 a 40 dias aqui nesse novo corpo e depois iremos à ceia das bodas do Cordeiro. Depois disso, somente restará para a raça humana 3 anos e meio, onde a ira de Deus cairá sobre a raça humana e o reino dos gentios será passado às mãos de Cristo, porque com a ira de Deus será destruído o anticristo e o seu reino, para ser estabelecido o reino de Jesus Cristo neste planeta Terra. E depois desses 3 anos e meio da grande tribulação, será estabelecido o glorioso reino milenial de Cristo. E regressaremos à Terra, porque iremos antes que comecem os juízos divinos sobre a Terra, antes que caia a ira de Deus sobre a Terra. Iremos à ceia das bodas do Cordeiro. Enquanto a Terra estará passando pelos juízos da grande tribulação, da ira de Deus sendo derramada sobre a Terra, nós estaremos desfrutando da grande ceia das bodas do Cordeiro no céu, na casa de nosso Pai Celestial. Mas depois que terminar esses 3 anos e meio, regressaremos à Terra e reinaremos com Cristo por 1000 anos neste planeta Terra. E reinaremos sobre todo o planeta Terra com o nosso amado Senhor Jesus Cristo, porque o reino de Cristo, do Messias, é sobre todo o planeta Terra. A capital estará na terra de Israel, será Jerusalém. E o território de Israel será o Distrito Federal. E desde aí, Cristo, o Messias, governará sobre o povo hebreu e sobre todas as nações. Agora, vimos este mistério do sétimo selo e a ira de Deus.
Ainda, a misericórdia de Deus está estendida sobre a raça humana, mas já falta muito pouco para que a misericórdia de Deus, que foi estendida por estes 2000 anos sobre a raça humana, sobre os gentios, muito em breve se fechará a porta da misericórdia, e então cairá o juízo divino, a ira de Deus sobre os gentios. De um momento a outro, se completará o número dos escolhidos de Deus, e Cristo já terminará o seu trabalho de intercessor, se revelará ao povo hebreu, e já tudo terá terminado para os gentios. Em seguida, o juízo de Deus tirará o reino dos gentios e será estabelecido em seguida o glorioso reino de Deus, o reino do Messias, o reino de Cristo sobre este planeta Terra. O sétimo selo vimos que é a vinda do Senhor, a vinda do anjo do pacto, a vinda do verbo, a palavra encarnada em um homem. E estará realizando a obra correspondente ao último dia, chamando e juntando os escolhidos de Deus ao mostrar, revelar o mistério de todas essas coisas que em breve deve acontecer neste tempo final. Com essa mensagem de grande voz de trombeta ou trombeta final, revelando o mistério da sua vinda, os escolhidos do último dia são chamados e juntados. Quando escutam essa mensagem da grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, revelando o mistério da segunda vinda de Cristo, dizem: isto era o que eu estava esperando. Eu sabia que isto vinha da parte de Deus. E aí são despertados em suas almas os filhos de Deus e são chamados neste tempo final, para em breve se completar o número de todos os escolhidos de Deus do corpo místico do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Depois virá a ira de Deus. Nós desejamos para todos os latino-americanos e caribenhos a misericórdia de Deus. E por isso damos a conhecer a misericórdia de Deus a todos os latino-americanos e caribenhos, porque queremos que toda a América Latina e o Caribe entre ao glorioso reino milenial de nosso amado Senhor Jesus Cristo. E oramos por toda a América Latina e o Caribe como nações latino-americanas e caribenhas, e também oramos pelos habitantes de todos os países latino-americanos e caribenhos, para que, como indivíduos, Deus opere em suas almas e lhes abra o entendimento para poder compreender os mistérios do reino de Deus correspondentes a este tempo final. E aproveitem este curto tempo que nos resta de misericórdia no programa divino. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês, amáveis amigos e irmãos presentes, rádio ouvintes e telespectadores, dando-lhes testemunho do sétimo selo e a ira de Deus. Ao falar a vocês da ira de Deus, o fiz com amor divino, mostrando que antes que caia a ira de Deus, temos ainda oportunidade de receber a misericórdia de Deus. Mas depois que a pessoa despreza a misericórdia de Deus, o único que resta é a ira de Deus. Não despreze a misericórdia de Deus. Neste tempo final, está sendo manifestada a misericórdia de Deus por última vez. Na era da pedra angular e dispensação do reino, e na América Latina, Deus está se manifestando e está chamando e juntando a todos os seus escolhidos neste tempo final. Aproveite esta bênção que Deus está derramando sobre a América Latina e o Caribe, amigo e irmão, rádio ouvinte e telespectador, e os aqui presentes. Que Deus os abençoe e continuem passando todos uma tarde cheia das bênçãos de nosso amado Senhor Jesus Cristo.